Boa tarde. Com a presença de Deus, iniciaremos a segunda sessão extraordinária desta Casa de Leis. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Alex Ferreira de Souza. Presente. Donizete Antônio Correia Barbosa. Presente. Isarildo Moreira Farrapo, presente. José Luiz Vieira. Jurandir Matos de Almeida. Kelly Luciana Ortiz. Presente. Messias Pinto. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. E Sérgio Ventura. Presente. Convido o nobre vereador e vice-presidente desta Casa de Leis, Sérgio Ventura, para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa tarde. Desculpa. Boa tarde, presidente, os vereadores. Vamos ler 1 Coríntios, o 2º capítulo, da simplicidade da pregação do apóstolo. Também eu, quando fui ter convosco irmãos, não fui com o prestígio da eloquência nem da sabedoria anunciar-vos o testemunho de Deus. Julguei não os dever saber coisas alguma entre vós, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Eu me apresentei em vosso meio num estado de fraqueza, de desassossego e de temor. A minha palavra e a minha pregação longe estavam da eloquência persuasiva da sabedoria. Eram antes uma demonstração do Espírito e do poder divino, para que vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Só a palavra do Senhor. Declaro aberta a ordem do dia com discussão e votação das matérias. Comunico que a leitura da ata da sessão anterior será realizada na próxima sessão. Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo. Palácio, 30 de dezembro. Mensagem justificativa do projeto de decreto legislativo substitutivo de número 002/2016 de 31 de março de 2016. Excelentíssimos senhores vereadores, o presente projeto de decreto legislativo que ora submetemos à apreciação de vossas excelências tem por finalidade atender os dispositivos legais e constitucionais estabelecidos na legislação pertinente. Pretende a presente propositura reorganizar a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Toma-se novamente a iniciativa de reformular a estruturação interna da Câmara, pois, em decorrência do processo legislativo referente ao decreto legislativo de número 001/2016, em trâmite nessa casa, constataram-se diversas impropriedades técnicas em virtude das emendas supressiva e substitutiva aprovadas na sessão pública do dia 29 de março de 2016. A nova elaboração contou com a participação e a anuência dos nobres edis subscritos. Diante do exposto nos termos apresentados, solicitamos que o projeto seja apreciado, votado e aprovado por vossas excelências. Sala das Sessões, 31 de março de 2016,
Miguel Marcelo Sobrinho, presidente da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Sérgio Ventura, vice-presidente da Câmara de Salto de Pirapora. Alex Ferreira de Souza, vereador. Donizete Correia Barbosa, vereador. E Jurandir Matos de Almeida, vereador. Projeto de Decreto Legislativo de número 002/2016 de 31 de março de 2016. Dispõe sobre a organização administrativa, cria o quadro de pessoal e regime jurídico da Câmara Municipal de Salto de Pirapora e dá outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em especial observância ao artigo 151, parágrafo 1º, a linha E do seu regimento interno, combinado com o artigo 63, parágrafo único da Lei Orgânica Municipal. Faz saber que ela aprovou. O presidente promulgou o seguinte decreto legislativo. Título 1. Da Estrutura Organizacional Básica. Capítulo 1. Estrutura Organizacional da Câmara Municipal. Artigo 1º. Para cumprir suas finalidades administrativas, a Câmara Municipal de Salto de Pirapora SP passa a ter a estrutura organizacional delineada conforme o órgão e as unidades de serviços a seguir especificados, os quais ficam criados em caráter permanente, representado pelo organograma do anexo 1, que fica fazendo parte deste decreto. Artigo 2º. A estrutura interna da Câmara Municipal de Salto de Pirapora compõe-se de 2 órgãos, quais sejam o plenário e a administração interna. Título 2. Das competências dos órgãos. Capítulo 1. Do plenário. Artigo 3º. O plenário é composto por 9 parlamentares, sendo que, na forma do artigo do regimento interno da Câmara, 3 de seus membros integram a mesa diretora da Casa, ocupando as funções eletivas de presidente, vice-presidente e secretário da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Formam ainda o plenário as comissões permanentes de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social e Obras, Serviços Públicos e outras atividades, sendo suas atribuições dispostas no artigo 53 do Regimento Interno da Câmara. Parágrafo 2º. As funções exercidas pelo plenário estão dispostas nos artigos 36 e seguintes do Regimento Interno da Câmara, sendo que, excetuando-se a atribuição de livre nomeação e exoneração dos cargos em comissão adstrita à mesa diretora, são exclusivamente deliberativas. Capítulo 2. Da administração interna. Artigo 4º. A administração interna da Casa compõe-se por 5 setores. 1º, Presidência. 2º, Controladoria Interna. 3º, Diretoria Geral. 4º, Diretoria Financeira. E 5, Diretoria Jurídica e de Relações Internacionais. Desculpe. 5º, Diretoria Jurídica e de Relações Institucionais. Obrigado, vereador. Seção 1ª. Da Presidência. Artigo 5º. A Presidência é estruturada da seguinte fórmula. 1º, Presidente da Câmara Municipal. 2º, Chefe de Gabinete. 3º, Motorista da Presidência. Parágrafo 1º. O cargo de Presidente da Câmara é cargo político e eletivo, ocupado após a válida e eficaz votação de que trata o artigo do Regimento Interno. Parágrafo 2º. Compete ao Presidente da Câmara exercer funções previstas no Regimento Interno em seu artigo 20. Subseção 1. Do Chefe de Gabinete. Artigo 6º. O cargo de chefe de gabinete, cargo político, com provimento em comissão, será exercido por pessoa com nível superior,
sendo que neste último caso deverá comprovar experiência profissional em administração pública municipal por no mínimo 5 anos. Parágrafo único. Compete ao chefe de gabinete, primeiro, assessorar o presidente da Câmara em todas as suas funções. Segundo, secretariar o presidente da Câmara durante as sessões, audiências e solenidades. Terceiro, responder, organizar e redigir correspondência do presidente da Câmara. Quarto, confeccionar documentos de interesse da presidência. Quinto, atender ao público em questões que envolvam diretamente as atribuições do presidente da Câmara. Sexto, preparar a pauta e participar de reuniões de interesse do presidente da Câmara. Sétimo, realizar as atividades meio designadas pela presidência, compreendendo a pesquisa, análise, planejamento, implantação e coordenação de trabalhos, bem como a transmissão de determinações, normas e procedimentos da presidência aos demais funcionários da Câmara. Oitavo, acompanhar e assessorar a presidência em suas relações político-administrativas com a população, órgãos e entidades públicos e privados. Nono, assessorar o presidente da Câmara em todos os atos e processos administrativos de interesse da presidência e, décimo, coordenar os contatos e organizar a agenda do presidente da Câmara. Subseção 2, do motorista de gabinete. Artigo 7º. O cargo de motorista de gabinete, cargo efetivo por concurso público, será exercido por pessoa com nível médio. Parágrafo único. Compete ao motorista de gabinete, primeiro, dirigir os veículos oficiais da Câmara destinados à presidência, transportando o presidente a seus compromissos diários. Segundo, levar e recolher correspondências, materiais e expedientes de interesse da presidência. Terceiro, responsabilizar-se pelos veículos que se encontrarem sob a sua guarda, devendo zelar pela integridade mecânica, elétrica e de lataria dos mesmos. Quarto, verificar a validade de documentação e licenciamento dos veículos pelos quais é responsável, informando ao setor competente o momento de sua renovação e pagamento. Quinto, controlar o odômetro e abastecimento dos veículos pelos quais é responsável, informando o setor responsável quando solicitado. Sexto, utilizar equipamentos de segurança obrigatórios, bem como manter sua habilitação em regularidade legal, sendo responsável por quaisquer multas daí advindas. Seção 2. Da Controladoria Interna. Artigo 8. A Controladoria Interna é estruturada da seguinte forma. Primeiro, controlador interno. Segundo, assessor da Controladoria. Terceiro, assistente da Controladoria. Subseção 1. Do Controlador Interno. Artigo 9. O cargo de controlador interno, cargo efetivo, com provimento por concurso público, será exercido por pessoa com nível superior em Direito, Ciências Contábeis ou Administração de Empresas. Parágrafo único. Compete ao controlador interno, primeiro, orientar e fiscalizar a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros da Câmara, comunicando à presidência qualquer irregularidade constatada. Segundo, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos diversos órgãos da estrutura da Câmara. Terceiro, acompanhar a execução de acordos, contratos e convênios celebrados com a Câmara. Quarto, elaborar normas que visem disciplinar a atuação do controle interno da Câmara. Quinto, proceder a inspeções nas diretorias e demais unidades da estrutura organizacional da Câmara. Sexto,
Propor ao presidente a realização de tomada de contas especiais, quando da ocorrência dos casos previstos na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, TCE. E 7º, assessorar as comissões permanentes e especiais nos assuntos de sua competência, quando determinado pelo presidente. Subseção 2. Dos auxiliares da Controladoria. Artigo 10º. A função de assessor de controladoria, função de confiança, com provimento por livre nomeação de cargo efetivo, será exercida por funcionário público concursado da Câmara, quando, por excesso de demanda gerada por aumento de funcionários, ou aumento no orçamento e movimentação financeira, o controlador interno necessitar de assessoramento em suas funções. Artigo 11. A função de assistente de controladoria, função de confiança com provimento por livre nomeação de cargo efetivo, será exercida por funcionário público concursado da Câmara, quando por excesso de demanda gerada por aumento de funcionários ou aumento no orçamento e movimentação financeira, o assessor de controladoria necessitar de assistência em suas funções. Seção 3. Da Diretoria Geral. Artigo 12. A Diretoria Geral é estruturada da seguinte forma: Diretor-Geral, Contador, Secretaria Executiva, Assistência Legislativa e Setor de Tecnologia da Informação. Subseção 1. Do Diretor-Geral. Artigo 13. O cargo de Diretor-Geral será exercido por funcionário efetivo, com provimento por concurso público em nível superior em Direito, Ciências Contábeis ou Administração de Empresas. Parágrafo único. Compete ao diretor-geral, primeiro, zelar pelo bom andamento dos trabalhos administrativos da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, primando pela harmonia entre os funcionários e os parlamentares, e a efetiva aplicação dos princípios da administração pública da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Segundo, criar e coordenar protocolos de execução, operação e atendimento dentro da Câmara Municipal. Terceiro, coordenar a administração dos serviços do chefe de gabinete e do motorista de gabinete, auxiliando o presidente da Câmara na gestão dos mesmos. Quarto, coordenar a Secretaria Executiva em todas as suas funções. Quinto, coordenar a assistência legislativa em todas as suas funções. Sexto, coordenar o setor de tecnologia da informação em todas as suas funções. Sétimo, autorizar compras e aquisições, recebimentos, movimentações financeiras, folgas, abonos de férias, sempre com a homologação do presidente. Oitavo, representar o presidente da Câmara em atos administrativos durante sua ausência. Subseção 2, do contador. Artigo 14. O cargo de contador, cargo efetivo com provimento por concurso público, será exercido por pessoa com nível superior em contabilidade. Artigo 15. Compete ao contador, primeiro, responsabilizar-se pela escrituração dos atos e fatos contábeis, decorrentes da realização da receita e despesas, bem como dos demonstrativos pertinentes às normas legais que os instruem. Segundo, prestar assessoramento ao Departamento de Finanças nos assuntos concernentes à sua especialização. Terceiro, elaborar os balanços e balancetes financeiros e orçamentários mensais e do exercício, assinando-os depois de comprovada a exatidão da técnica legal. Quarto, propor ao diretor financeiro métodos e técnicas tendentes a agilizar e racionalizar as tarefas do órgão. Quinto, executar outras atividades inerentes ao cargo ou que lhe sejam cometidas pelo superior hierárquico. Sexto, encaminhar ao diretor financeiro até o dia 15 do mês subsequente ao vencido demonstrativo financeiro referente ao mês anterior, evidenciando as disponibilidades em espécie e em depósito bancário, bem como a posição dos elementos orçamentários.
Sétimo, elaborar, com a participação dos órgãos integrantes da diretoria financeira, a prestação de contas da Câmara Municipal, diligenciando para o estrito cumprimento dos prazos legalmente estabelecidos. Oitavo, emitir e anular empenhos. Nono, controlar e alimentar o sistema Aldesp Informação via direta, todos os outros correlatos ou eventuais substitutos implementados pelo Tribunal de Contas de São Paulo. Subseção 3, da Secretaria Executiva. Artigo 16. A Secretaria Executiva é estruturada da seguinte forma: secretário executivo, 2, escriturário, 3, recepcionista, 4, motorista, 5, auxiliar de serviços gerais. Parágrafo único. A assistência legislativa, embora órgão autônomo, fica inserida na Secretaria Executiva para fins de subordinação hierárquica do secretário executivo. Artigo 17. A função de secretário executivo, função de confiança, com provimento por livre nomeação de cargo efetivo, será exercida por funcionário público concursado da Câmara, que detém no mínimo ensino técnico e pelo menos 5 anos de experiência em administração pública. Parágrafo único. Compete ao secretário executivo, primeiro, coordenar os serviços do escriturário, recepcionista, motorista e auxiliar de serviços gerais. Segundo, preparar a pauta das sessões públicas ordinárias e extraordinárias, após o recebimento e publicação dos projetos legislativos e normativos propostos no sítio eletrônico da Câmara Municipal. Terceiro, secretariar as sessões públicas de que trata o inciso anterior. Quarto, transcrever e confeccionar as atas para apreciação e deliberação do plenário. Quinto, implantar e controlar o sistema de arquivo da Câmara. Sexto, organizar fichários, protocolos de recebimento e expedição. Sétimo, prestar atendimento ao público sobre questões administrativas internas. Oitavo, secretariar as diretorias a respeito da confecção e expedição de documentação e correspondência. Nono, autorizar a saída do motorista com vereadores e funcionários, verificando a prioridade do assunto em caso de coincidência de agendamento. Do escriturário, artigo 18. O cargo de escriturário, cargo efetivo, com provimento por concurso público, será exercido por pessoa com nível médio. Parágrafo único. Compete ao escriturário: primeiro, auxiliar o secretário executivo e suas funções. Segundo, executar o arquivamento de documentos de acordo com o controle de sistema de arquivo. Terceiro, confeccionar correspondências e enviá-las. Quarto, executar o recebimento e expedição de documentos, de acordo com o protocolo estabelecido. Quinto, efetuar serviços de digitação e datilografia em geral. Sexto, organizar e manter arquivo de jornais, revistas e publicações, encaminhando os casos pertinentes aos membros do plenário ou administração interna. Sétimo, substituir e executar as funções do secretário executivo em sua ausência. Do recepcionista, artigo 19. O cargo de recepcionista, cargo efetivo com provimento por concurso público, será exercido por pessoa com nível médio. Parágrafo único. Compete ao recepcionista, primeiro, atender ao público em geral, de forma pessoal ou por telefone. Segundo, encaminhar as demandas que surgirem do atendimento ao público. Terceiro, executar serviços de telefonia e, quarto, anotar e expedir recados. Do motorista. Artigo 20. O cargo de motorista, cargo efetivo com provimento por concurso público, será exercido por pessoa com nível médio. Parágrafo único. Compete ao motorista, primeiro, dirigir os veículos oficiais da Câmara destinados aos vereadores e demais funcionários, transportando-os em seus compromissos diários, antecipadamente agendados com o assistente legislativo. Segundo, levar e recolher correspondências, materiais e expedientes de interesse dos vereadores e funcionários da administração interna. Terceiro,
Responsabilizar-se pelos veículos que se encontrarem sob a sua guarda, devendo zelar pela integridade mecânica, elétrica e de lataria dos mesmos. Quarto, verificar a validade de documentação e licenciamento dos veículos pelos quais é responsável, informando ao setor competente o momento de sua renovação e pagamento. Quinto, controlar o odômetro e abastecimento dos veículos pelos quais é responsável, informando o setor responsável quando solicitado. Sexto, utilizar equipamentos de segurança obrigatórios, bem como manter sua habilitação e regularidade legal, sendo responsável por quaisquer multas daí advindas. Do auxiliar de serviços gerais. Artigo 21. O cargo de auxiliar de serviços gerais, cargo efetivo com provimento por concurso público, será exercido por pessoa com nível médio completo. Parágrafo único. Compete ao auxiliar de serviços gerais. Primeiro, realizar a limpeza das dependências internas e externas da sede da Câmara Municipal. Segundo, realizar a poda e limpeza do jardim da Câmara Municipal. Terceiro, recolher e acondicionar o lixo, deixando-o em local adequado para o recolhimento municipal. Quarto, realizar pequenos reparos nas dependências internas e externas da Câmara Municipal. E, quinto, preparar e servir, quando solicitado, café, chá, água, etc. Da assistência legislativa. Artigo 22. O cargo de assistente legislativo, cargo efetivo com provimento por concurso público, será exercido por pessoa com nível superior. Parágrafo único. Compete ao assistente legislativo, primeiro, assessorar os vereadores no âmbito das comissões. Segundo, assessorar os vereadores na elaboração de proposições e pronunciamentos. Terceiro, realizar pesquisas e estudos quando solicitado. Quarto, coligir documentos e legislação de interesse dos parlamentares. Quinto, incumbir-se da correspondência recebida e expedida pelos vereadores. Sexto, acompanhar e representar os vereadores em reuniões com a população, anotando as demandas para subsidiar trabalhos legislativos. Sétimo, preparar documentos e acompanhar todo o processo legislativo para os vereadores. Oitavo, agendar compromissos, veículo e motorista para os vereadores e, nono, exercer outras atividades correlatas. Subseção 4ª, do setor de tecnologia da informação. Artigo 23. O setor de tecnologia da informação é formado por um técnico de tecnologia da informação ou por funcionário efetivo, que acumulará a função por gratificação. Parágrafo 1º. O cargo de técnico de tecnologia da informação, cargo efetivo com provimento por concurso público, será exercido por pessoa com nível técnico ou superior em tecnologia da informação, processamento de dados, ciência da computação ou engenharia da computação. Parágrafo 2º. Se exercida por funcionário efetivo, a função de tecnologia da informação será acumulada com a função correspondente ao cargo do funcionário e será gratificada nos termos do anexo 3. Parágrafo 3º. Compete ao responsável pelo setor de tecnologia da informação, primeiro, zelar pelo bom funcionamento das máquinas e servidores de informática da Câmara Municipal, realizando pequenos reparos quando necessários. Segundo, manter os softwares utilizados pela Câmara Municipal em funcionamento adequado, realizando ou solicitando atualizações quando necessário. Terceiro, realizar atividades correlatas. Seção 4ª. Diretoria Financeira. Artigo 24. A diretoria financeira é estruturada da seguinte forma: primeiro, diretor financeiro; segundo, tesoureiro; terceiro, setor de recursos humanos; quarto, setor de compras, contratações e aquisições; e sexto, setor de patrimônio. Subseção 1. Do diretor financeiro. Artigo 25. O cargo de diretor financeiro será exercido por função de confiança, por livre nomeação de funcionário efetivo. Parágrafo único.
Para a função de confiança, será nomeado funcionário público efetivo, com curso superior ou técnico em contabilidade, sendo exigida experiência comprovada de no mínimo 5 anos em administração pública municipal, em funções correlatas a que irá exercer. Artigo 26. Compete ao diretor financeiro, primeiro, orientar, fiscalizar e coordenar a execução das atividades do tesoureiro e do contador. Segundo, coordenar e supervisionar a elaboração da prestação de contas da Câmara Municipal ao Tribunal de Contas do Estado. Terceiro, coordenar, orientar, supervisionar e executar o gerenciamento das receitas e fundos à disposição da Câmara Municipal. Quarto, proceder à liquidação de despesas, homologando as atividades do tesoureiro e contador. Quinto, assinar, juntamente com o presidente, as ordens bancárias emitidas e endossar as recebidas. Sexto, providenciar a movimentação dos créditos orçamentários da Câmara Municipal através do órgão próprio. Sétimo, elaborar a proposta orçamentária anual, organizar e manter atualizados os registros orçamentários. Oitavo, acompanhar e controlar a execução orçamentária dos órgãos integrantes da estrutura administrativa da Câmara. Nono, emitir informações e pareceres em processos relacionados com a execução orçamentária da Câmara. Subseção 2, do tesoureiro. Artigo 27. O cargo de tesoureiro, cargo efetivo com provimento por concurso público, será exercido por pessoa com nível superior ou técnico em contabilidade. Artigo 28. Compete ao tesoureiro, primeiro, redigir e providenciar a feitura de expediente da Câmara Municipal, relacionados com os assuntos financeiros. Segundo, elaborar os atos relacionados com a administração financeira. Terceiro, controlar o saldo financeiro diário. Quarto, elaborar a conciliação bancária. Quinto, elaborar demonstrativo financeiro nos prazos determinados pelo diretor. Sexto, preparar os documentos necessários à contabilização. Sétimo, preencher a ficha de liquidação financeira, a ser posteriormente encaminhada à Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora. Oitavo, controlar saldo de empenho por estimativa. Nono, fazer conciliação de empenho junto à Prefeitura. E décimo, assinar o cheque juntamente com o presidente da Câmara. Subseção 3, do setor de recursos humanos. Artigo 29. O setor de recursos humanos é formado por funcionário concursado, concurso superior ou técnico em recursos humanos, ou por funcionário efetivo comissionado, que acumulará a função por gratificação. Parágrafo 1º. O cargo de assistente de recursos humanos, cargo efetivo, com provimento por concurso público, será exercido por pessoa com nível técnico ou superior em recursos humanos. Parágrafo 2º. Se exercida por funcionário efetivo ou comissionado, a função de recursos humanos será acumulada com a função correspondente ao cargo do funcionário e será gratificada. Artigo 30. Compete ao responsável pelo setor de recursos humanos, primeiro, executar e orientar o cumprimento das normas relativas à administração de pessoal da Câmara Municipal. Segundo, organizar e manter atualizado os assentamentos individuais dos servidores. Terceiro, controlar a escala de férias dos servidores e emitir respectivos avisos. Quarto, proceder à averbação do tempo de serviço do servidor após manifestação da diretoria jurídica e de relações institucionais e autorização do diretor financeiro. Quinto, preencher ficha de registro dos servidores e manter atualizado o seu cadastro e ficha financeira. Sexto, fornecer declarações e informações relacionadas com o cadastro e ficha financeira sob sua responsabilidade, juntamente com o diretor financeiro. Sétimo, reunir e manter atualizada a legislação referente a pessoal. Oitavo, informar e instruir sobre o pedido de licença especial para tratamento de interesse particular, vantagem pessoal e adicional de servidores. Nono,
executar os projetos na área de recursos humanos elaborados pela mesa diretora, bem como supervisionar e avaliar a execução dos mesmos. 10º, executar as atividades relativas ao controle e conferência da folha de pagamento do pessoal da Câmara Municipal. 11º, elaborar as relações anuais de informações sociais, RAIS, para efeito de comprovação junto aos órgãos competentes. 12º, elaborar relação da DIRF para a Receita Federal. 13º, instruir processos que tramitem no departamento. 14º, expedir certidões sobre a vida funcional dos servidores, inclusive declaração de rendimento, quando solicitada, juntamente com o diretor financeiro. 15º, propor à diretoria financeira a lotação de servidores nas diretorias e demais órgãos integrantes da estrutura administrativa da Câmara. 16º, comunicar à diretoria financeira mensalmente a ocorrência de vagas no quadro de pessoal. 17º, zelar pela observância do sistema de classificação de cargos, propondo alterações julgadas necessárias com auxílio dos órgãos competentes. 18º, elaborar anualmente a escala de férias dos servidores. 19º, determinar a elaboração e confecção das folhas de pagamento e seu arquivamento. 20º, propor à diretoria financeira a realização de concursos para o preenchimento de vagas no quadro de pessoal. 21º, propor à diretoria financeira a promoção de servidores, encaminhando as respectivas listas nominais. 22º, autorizar ao setor competente o processamento de consignações em folha de pagamento na forma legal. Subseção 4º, do setor de compras, contratações e aquisições. Artigo 31. O setor de compras, contratações e aquisições é formado por funcionário concursado com nível médio ou técnico, ou por funcionário efetivo ou comissionado que acumulará a função por gratificação. Parágrafo 1º. O cargo de assistente de compras, contratações e aquisições, cargo efetivo com provimento por concurso público, será exercido por pessoa com nível médio ou técnicos. Parágrafo 2º. Se exercida por funcionário efetivo ou comissionado, a função de compras, contratações e aquisições será acumulada com a função correspondente ao cargo do funcionário e será gratificada nos termos do anexo 3. Artigo 32. Compete ao responsável pelo setor de compras, contratações e aquisições, primeiro, realizar levantamento das necessidades da Câmara Municipal, realizar cotações e pesquisas de mercado. Segundo, realizar, no âmbito da administração da Câmara Municipal, concorrência, tomada de preços, convite e pregão para aquisição de materiais e execução de obras e serviços, nos termos da legislação federal aplicável, compor comissão permanente de licitações e receber, processar e julgar licitações. Terceiro, decidir sobre pedido de inscrição no registro cadastral, bem como de alterações ou cancelamento. Quarto, decidir sobre pedidos de levantamento ou de restituição de caução provisória. Quinto, autorizar a expedição de certificados ou de atestados requeridos por empresas inscritas no registro cadastral. Sexto, propor a instauração de processos com vistas à apuração de infrações cometidas no curso da licitação. Sétimo, reconsiderar suas próprias decisões nos autos de recursos e representações interpostos ou remetê-los à autoridade competente no prazo legal. E oitavo, elaborar minutas de despachos de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, submetendo-as à consideração da diretoria jurídica e de relações institucionais. Subseção 5ª do setor de patrimônio. Artigo 33. O setor de patrimônio é formado por funcionário concursado, com nível médio, ou por funcionário efetivo ou comissionado, que acumulará a função por gratificação. Parágrafo 1º. O cargo de assistente de patrimônio, cargo efetivo, com provimento por concurso público, será exercido por pessoa com nível médio. Parágrafo 2º.
Se exercida por funcionário efetivo ou comissionado, a função de patrimônio será acumulada com a função correspondente ao cargo do funcionário e será gratificada nos termos do anexo 3. Artigo 34. Compete ao setor de patrimônio, primeiro, executar e controlar a aquisição, entrega e guarda dos materiais de consumo e permanentes. Segundo, emitir nota de autorização de despesa, NAD. Terceiro, elaborar a programação de compra direta de materiais e de serviços de interesse da Câmara Municipal. Quarto, manter atualizados os registros de movimentação de materiais e exercer o controle de gastos. Quinto, efetuar o controle de estoque, mantendo atualizado o preenchimento das fichas respectivas, incluindo os cálculos para a determinação dos seus níveis, cuidando para que seja mantido o nível mínimo de estoque de material. Sexto, elaborar mensalmente quadro demonstrativo do material entregue, indicando os respectivos saldos. Sétimo, catalogar o material adquirido e proceder ao tombamento dos materiais permanentes, bem como atualizar os seus registros. Oitavo, emitir requisição de compra quando os saldos dos materiais em estoque atingirem o ponto de ressuprimento. Nono, efetuar e supervisionar a realização do inventário de materiais. Décimo, informar mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente à diretoria financeira despesas com aquisição de materiais de uso comum e permanente. 11º, zelar pela proteção, conservação e limpeza dos bens móveis, imóveis e equipamentos do prédio da Câmara Municipal. 12º, realizar o controle da frota de veículos, providenciando documentos necessários, licenciamento e seguro e 13º, guardar e controlar o uso de todas as plantas e especificações dos prédios da Câmara Municipal. Seção 5ª, Diretoria Jurídica e de Relações Institucionais. Artigo 35. A Diretoria Jurídica e de Relações Institucionais é estruturada da seguinte forma. Primeiro, diretor jurídico e de Relações Institucionais. Segundo, procurador. Terceiro, chefe de comunicação e imprensa. Subseção 1. Do diretor jurídico e de Relações Institucionais. Artigo 36. O cargo de diretor jurídico e de Relações Institucionais poderá ser em comissão, por livre nomeação, ou exercido por função de confiança, por livre nomeação de funcionário público efetivo. Parágrafo 1º. Quando em comissão, será exercido por pessoa com nível superior em direito, registro na OAB e experiência comprovada em administração pública de no mínimo 5 anos. Parágrafo 2º. No caso de exercício do cargo por função de confiança, poderá ser nomeado funcionário público efetivo, com curso superior em Direito e Registro na OAB, sendo exigida experiência comprovada de no mínimo 5 anos em administração pública, em funções correlatas a que irá exercer. Artigo 37. Compete ao diretor jurídico e de Relações Institucionais, primeiro, planejar e gerir as atividades de administração de assuntos jurídicos e institucionais da Câmara Municipal, bem como supervisionar, coordenar e controlar a ação dos órgãos que lhes são diretamente subordinados, quais sejam a Procuradoria e a Comunicação. Segundo, assistir ao presidente da Câmara em todas as atividades que envolvam matéria jurídica ou institucional política. Terceiro, orientar a defesa da Câmara Municipal em juízo, bem como determinar que o procurador o faça. Quarto, orientar as estratégias de comunicação e imprensa da Câmara Municipal, devendo aprovar todas as matérias e notas que saiam a público. Quinto, receber citações e intimações judiciais referentes a quaisquer ações ajuizadas contra a Câmara Municipal ou em que seja esta interessada. 16º, determinar a propositura das ações necessárias à defesa e ao resguardo dos interesses da Câmara Municipal. 7º, autorizar o requerimento de suspensão de processos. 8º, encaminhar à Procuradoria, de acordo com a sua competência, os processos para estudos, pareceres e os expedientes
para as medidas de defesa em juízo. 9. Propor ao presidente do poder ou à mesa diretora, de acordo com as respectivas competências sob o prisma da legalidade, a declaração de nulidade ou anulação de atos administrativos, quando estes conflitarem com a lei ou com a orientação normativa estabelecida. 10º, homologar a decisão em todos os processos da Procuradoria e comunicação. 11º, assessoramento legislativo junto à mesa diretora e aos vereadores, bem como emissão de pareceres sobre proposituras legais e normativas. 12º, requisitar dos órgãos da administração pública documentos, certidões, exames, diligências e esclarecimentos necessários ao exercício de suas funções e dos integrantes da diretoria jurídica e de relações institucionais. 13º, exercer as funções de assessoramento e consultoria dos órgãos da administração da Câmara Municipal ao presidente do Poder Legislativo, à mesa diretora e aos vereadores em matéria administrativa e de pessoal. E 14º, delegar, no interesse do serviço, atribuições de sua competência. Subseção 2, do procurador. Artigo 38. O cargo de procurador, cargo efetivo, com provimento por concurso público, será exercido por pessoa com nível superior em direito e registro na OAB. Artigo 39. Compete ao procurador examinar licitações, contratos, convênios, acordos e termos a serem celebrados entre a Câmara Municipal e terceiros, bem como aprovar as respectivas minutas. 2º, opinar e emitir pareceres em quaisquer processos ou expedientes administrativos pertinentes às matérias acima. 3º, representar a Câmara Municipal em juízo, em todos os efeitos, em qualquer grau de jurisdição. 4º, prestar assistência judiciária aos servidores da Câmara Municipal. 5º, examinar e emitir pareceres em processos administrativos. 6º, manter o controle de prazos judiciais e extrajudiciais. E 7º, exercer atividades correlatas que lhe forem designadas pelo diretor jurídico e de relações institucionais. Subseção 3, do chefe da comunicação. Artigo 40. O cargo de chefe de comunicação será exercido em comissão, por livre nomeação. Parágrafo único. O cargo mencionado no caput deste artigo será exercido por pessoa com nível superior em comunicação social ou jornalismo, com registro nos respectivos conselhos de classe e experiência comprovada em administração pública de no mínimo 5 anos. Artigo 41. Compete ao chefe de comunicação assessorar, coordenar e executar as atividades de imprensa escrita e falada e de mídia em geral. 2º, dirigir os serviços de relações públicas da Câmara. 3º, acompanhar e gravar as sessões e audiências públicas, realizando a sua veiculação. 4º, publicar os atos relevantes realizados pela Câmara Municipal diariamente. 5º, gerenciar o sítio eletrônico da Câmara Municipal. 6º, gerenciar os meios de comunicação e redes sociais da Câmara Municipal. 7º, tratar diretamente com a imprensa e demais mídias, sempre com a autorização do diretor jurídico e de relações institucionais. 8º, acompanhar os membros do plenário em reuniões externas, denúncias e demais eventos que mereçam publicidade. 9º, planejar eventos e solenidades na Câmara Municipal e encarregar-se da organização das solenidades oficiais e sociais do Poder Legislativo, estabelecendo, sob a orientação da Presidência, o número de oradores, quando for o caso, autoridades a serem convidadas, números de convites a expedir para pessoas gradas, ordem dos trabalhos e outras providências. 10º, coordenar os cerimoniais. 11º, recepcionar visitantes ilustres, assistindo-lhes durante a estadia na Câmara Municipal. 12º, manter permanentemente atualizado o catálogo nominal de autoridades civis, militares e eclesiásticas do âmbito federal, estadual e municipal,
com os respectivos endereços e telefones oficiais e particulares. 13º, responsabilizar-se pela organização de catálogos biográfico-fotográficos dos vereadores. 14º, publicar o calendário oficial da Câmara Municipal, correspondente ao ano subsequente no último mês do ano corrente. E 15º, executar outras tarefas correlatas. Título 3. Do regime jurídico dos servidores da Câmara Municipal. Artigo 42. O regime jurídico dos servidores da Câmara Municipal será aquele previsto na Lei Complementar Municipal de número 020 de 1994, ressalvadas as distinções entre os cargos efetivos e comissionados. Capítulo 1 das gratificações. Artigo 43. Permanecem as gratificações dispostas na Lei Complementar Municipal de número 020/1994. Artigo 44. Fica criada a gratificação por desempenho de função, conferida ao funcionário público da Câmara Municipal, efetivo ou comissionado, que acumular 2 ou mais funções. Parágrafo único. As funções passíveis de gratificação estão dispostas no anexo 3 deste decreto legislativo. Capítulo 2. Dos adicionais. Artigo 45. Permanecem os adicionais previstos na Lei Complementar Municipal de número 020/1994. Artigo 46. Ficam criados os seguintes adicionais. Primeiro, adicional de nível técnico. Segundo, adicional de tecnólogo. Terceiro, adicional de nível universitário. Quarto, adicional de doutorado. Quinto, adicional de mestrado. Sexto, adicional de pós-graduação MBA. Parágrafo único. Os percentuais dos adicionais variam de acordo com a efetiva aplicação no desempenho da função e dar-se-ão com base no salário base do servidor da Câmara Municipal, segundo tabela constante do anexo 4º. Capítulo 3. Das disposições transitórias. Artigo 47. Os cargos comissionados atualmente preenchidos e que estão em desacordo com o presente decreto legislativo poderão perdurar até a legislatura que terá início em 2017, quando então deverão ser regularizados. Parágrafo único. Os cargos comissionados que, a partir deste decreto, passam para funções correlatas, com mesmos vencimentos e requisitos de preenchimento, podem, excepcionalmente, ser transferidos para os correspondentes por ato do presidente. Artigo 48. Os vencimentos de que trata esse decreto legislativo poderão passar a vigorar no início da legislatura de 2017, no caso de não haver provisão orçamentária para a atualização imediata. Artigo 49. As funções de que tratam os artigos 11 e 12 permanecerão como estão até a efetiva nomeação e posse do controlador interno. Capítulo 4. Disposições finais. Artigo 50. Decisões de competência das diretorias geral, financeira e jurídica e de relações institucionais que alterem procedimentos internos da Câmara, que afetem funcionários, parlamentares e orçamento, deverão ser tomadas em conjunto pelos diretores geral, financeiro e jurídico e de relações institucionais, de forma colegiada, prevalecendo sempre a maioria. Artigo 51. A Secretaria Executiva, as diretorias e outros órgãos, qualquer que seja sua subordinação, ficam submetidos ao presente decreto legislativo, ao controle técnico e à fiscalização da presidência e membros do plenário, mediante o uso da hierarquia, com auxílio dos órgãos próprios, para observância das normas administrativas, estatutárias e regulamentares. Artigo 52.
As nomeações para cargos efetivos em comissão, aposentadorias e exonerações de servidores serão efetivadas através de atos e portarias da mesa diretora. Artigo 53. Os titulares de cargos comissionados e de provimento efetivo serão empossados pelo presidente da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Artigo 54. Os demais procedimentos relativos a pessoal, finanças e orçamento serão concretizados por portarias ou atos do presidente. Artigo 55. Os funcionários da Câmara Municipal terão exercícios na sede da Câmara Municipal e somente poderão ser realocados por ato expresso da presidência. Artigo 56. Revogam-se as disposições em contrário, e este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Salto de Pirapora, 29 de março de 2016. Miguel Marcelo Sobrinho, presidente. Sérgio Ventura, vice-presidente da Câmara de Salto de Pirapora. Alex Ferreira de Souza, vereador. Donizete Correia Barbosa, vereador. E Jurandir Matos de Almeida, vereador. Quadro de provimento, anexo 2. Chefe de gabinete, quantidade 1. Forma de provimento, comissão, jornada 40 horas, referência 29, requisito nível superior. Motorista de gabinete 1, efetivo, jornada 40 horas, referência 26, requisito nível médio. Controlador interno, quantidade 1, forma de provimento efetivo, 40 horas, referência 34, nível superior. Diretor-geral, quantidade 0. Diretor-geral, quantidade 0. Forma de provimento efetivo. Jornada 40 horas, referência 34, requisito nível superior. Secretário executivo, quantidade também 0. Forma de provimento, função gratificada, jornada 40 horas, referência 30, requisito nível técnico. Escriturário, quantidade 1, forma de provimento efetivo, jornada 40 horas, referência 20, nível médio. Recepcionista, quantidade 1, efetivo, 40 horas, referência 13, nível médio. Motorista, quantidade 1, efetivo, 40 horas, referência 24, nível médio. Auxiliar de serviços gerais, quantidade 1, efetivo, 40 horas, referência 10, nível médio. Assistente legislativo, 1, efetivo, 40 horas, referência 27, nível superior. Técnico de TI, quantidade 1, efetivo, 40 horas, referência 24, nível superior ou técnico. TI, quantidade 0, forma de provimento, função gratificada, 40 horas, referência 24, nível superior ou técnico. Diretor financeiro, quantidade 1, função de confiança, 40 horas, referência 34, nível superior ou técnico. Contador, quantidade 1, efetivo 40 horas, referência 31, nível superior. Tesoureiro, quantidade 1, efetivo 40 horas, referência 31, nível superior ou técnico. Assistente de RH, quantidade 1, efetivo 40 horas, referência 25, nível superior ou técnico. RH, quantidade 0, forma de provimento, função gratificada, jornada 40 horas, referência 25, nível superior ou técnico. Assistente de compras, contratações e aquisições, quantidade 1, efetivo 40 horas, referência 25, nível técnico. Compras, contratações e aquisições, quantidade 0. Função gratificada, jornada 40 horas, referência 25, nível técnico ou médio.
Assistente de patrimônio, quantidade 1. Efetivo, 40 horas, referência 25, nível técnico. Patrimônio, 0. Função gratificada, jornada 40 horas, referência 25, médio. E diretor jurídico e de relações institucionais, 1. Comissão, função de confiança, 20 horas, jornada, referência 34, nível superior e registro na OAB. E procurador, quantidade 1, efetivo, 20 horas, referência 32, nível superior e registro na OAB. E chefe de comunicação e imprensa, quantidade 1, comissão, 40 horas, a jornada, referência 29, nível superior. Câmara Municipal de Salto de Pirapora, anexo 1. Presidente, controle interno, diretoria financeira, diretor-geral, diretor jurídico e relações institucionais, tesoureiro, chefe de gabinete, técnico de TI, secretaria executiva, contador, procurador, chefe de comunicação e imprensa, RH, licitação, compras, patrimônio, motorista de gabinete, escriturário, assistente legislativo, recepcionista, motorista e serviços gerais. Tabela de gratificações, anexo 3, denominação de cargos, técnico de TI, 5%, RH, 10%, contratações e aquisições, 10%, compras, 5%, patrimônio, 5%, assessor de controladoria, 10%, assistente de controladoria, 5%, comunicação e imprensa, 5%. Tabela de adicionais, anexo 4, descrição, adicional doutorado, 13%, fora do cargo, 6%, adicional de mestrado, 12%, fora do cargo, 5%, adicional pós-graduação MBA, 11%, fora do cargo, 5%, adicional universitário, 10%, fora do cargo, 5%, adicional tecnólogo, 10% no cargo, fora do cargo, 5%, adicional nível técnico, no cargo, 5%, fora do cargo, 2%. O decreto legislativo substitutivo número 02 de 2016 está em discussão. Com a palavra, o nobre vereador Isarildo Moreira Farrapo. Boa tarde, senhor presidente, a mesa diretora, os nobres vereadores presentes, o público presente, os nossos ouvintes da Rádio Transversal e também todos que acompanham pela web. Esta sessão não está sendo transmitido, né, diretamente pela rádio, ela está sendo gravada, né? E posteriormente, né, os cidadãos, né, terão conhecimento, né, do teor, né, do que nós estamos tratando aqui hoje. Mas o que nós estamos tratando aqui hoje é referente ao projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo substitutivo de número 002/2016. Com licença, um pouquinho. Anteriormente, na terça-feira passada, nós votamos o projeto de decreto legislativo de número 001/2016, de 15 de março de 2016. Eu votei na terça-feira passada, né, favorável, né, a esse projeto de decreto legislativo, juntamente com as emendas supressiva e modificativa.
Emendas estas, né, que foram propostas, eu assinei, né, a autoria, também o vereador Messias, o vereador Jurandir, a vereadora Kelly, o nosso vereador José Luiz, na semana passada. Anteriormente, essa semana ainda, Nobre na vereador, terça-feira... o senhor me dá a parte? Não, só fazer uma ressalva, eu não assinei, eu fiz o parecer só. Tudo bem, então, na semana passada, repito a falar, nós, vereadores, esse decreto legislativo número 001/2016 foi aprovado pela maioria do colegiado daqui, dos vereadores que votaram a favor. Volto a repetir, eu votei a favor. Vereador Messias, vereador Jurandir, vereador José Luiz e vereador Kelly. Foi assim que foi feito essa semana, na terça-feira passada. Certo? Só que, segundo aqui esta casa, segundo, né, a presidência, esse projeto de decreto legislativo que nós votamos na terça-feira não valeu de nada, não teve eficácia, né? Esse é o que a gente tem recebido, porque hoje nós estamos aqui com o mesmo projeto, só que substitutivo, substituindo aquele. Ou seja, para a população entender, o que nós votamos na terça-feira não valeu de nada, segundo, né, a assessoria jurídica desta casa, segundo o presidente desta casa, não valeu de nada, por isso ele está substituindo hoje aquele projeto de decreto legislativo, ele está substituindo. Agora, o que eu quero dizer, que eu vou continuar com o mesmo voto, eu vou continuar contrário, hoje eu voto contrário esse projeto, porque esse projeto não apresenta as emendas supressiva e modificativa que nós vereadores apresentamos, porque aquela emenda supressiva e modificativa, o que nós queríamos? Nós queríamos que todos os cargos, chefe de gabinete, diretor financeiro, secretário executivo, diretor jurídico, chefe de comunicação, chefe de gabinete, fosse tudo através de concurso público. Isso que foi a minha votação desta terça-feira. Eu queria que fosse tudo através de concurso público, não comissionado, porque a gente sabe que comissionado é cabide de emprego dentro desta casa. Não é outra coisa. Nós temos que ser realistas com a população, com aqueles... a população tem que entender o significado das coisas. Tudo bem. O projeto de terça-feira, segundo o que o presidente diz nesta casa, não valeu de nada, não teve efeito nenhum. Foi votado, a maioria ganhou. Bom, isso é o ponto de vista desta casa. É claro que nada impede que nós, vereadores, cada um de nós, procuremos assessoria jurídica, certo? Futuramente, procuremos outros órgãos, tem o Ministério Público, aí tem a promotoria, tem juiz, para a gente realmente ver se realmente teve eficácia o que nós votamos e aprovamos, que ou não. Isso eu vou querer saber. Com essa dúvida não vou ficar na minha cabeça, não. Tudo bem. Está sendo votado aqui hoje um substitutivo a esse projeto de terça-feira. Agora, com essa dúvida, eu votei a favor do projeto com as emendas, porque as emendas contemplavam concurso público, é o que todo mundo quer, é o que a população quer. A população repudia hoje esse negócio aí de cargo comissionado, desse apadrinhamento aí que você só recolhe, né, aquilo porque é do seu partido, porque ajudou você na campanha, e vai daí para frente. Bom, então, é questionável, eu vou questionar, eu particularmente, cada um detém o seu mandato aqui, cada um tem o seu mandato, faz o que quer do seu mandato,
Nosso mandato vai até o último dia de dezembro aqui. Eu, particularmente, não vou ficar com essa dúvida, não. Até hoje nunca aconteceu isso daí. Se votou, o projeto foi votado, o decreto foi votado, foi derrotado aqui, tem que ser promulgado e sancionado pela mesa, pelo presidente, e não aconteceu isso. Hoje nós temos esse decreto legislativo chamado de substituto, que eu vou votar contrário a ele. Por que eu vou votar contrário? Porque ficou do mesmo jeito, ou seja, eles querem, o presidente quer, né, a mesa diretora que também quer, esse projeto de decreto legislativo hoje substitutivo, de número 002/2016, essa proposta aqui, esse projeto foi assinada pelo vereador, presidente da Casa, Miguel Marcelo Sobrinho, pelo vice-presidente da Câmara de Salto de Pirapora, o Sérgio Ventura, pelo vereador Alex Ferreira de Souza, pelo vereador Donizete Correia Barbosa e pelo vereador Jurandir Matos de Almeida. Eu, particularmente, entendeu, vou votar contra, né, este projeto, porque é um absurdo a gente lotar esta casa só de cargo comissionado, ou seja, já tem os nomes, já tem os nomes certos, né, para ocupar esses cargos. Eu sou contrário. Também interessante, o interessante é que o projeto anterior, gente, que nós votamos na terça-feira, eu já estou terminando, né, porque essa discussão, ela não vai parar por aqui, não. Mas o interessante no dia 15 de março, deixa eu só fazer uma leitura aqui para terminar. Diz assim, no projeto que foi votado nesta terça-feira, que venceu pela maioria, que queria concurso público, que os 5 que queriam concurso público, 4 não queriam concurso público, 4 dos vereadores. Está assim no artigo 50 das disposições transitórias. Os cargos comissionados atualmente preenchidos e que estão em desacordo com o presente decreto legislativo poderão perdurar até a legislatura que terá início em 2017, quando então deverão ser regularizados. Bom, esse que foi votado, foi aprovado, deveria ter saído uma lei já, e cumprir, é lei, se é lei, se foi votada a lei, tem que cumprir, mas não. O nosso presidente, Miguel Marcelo Sobrinho, no dia 30 de março de 2016, ele fez uma portaria aqui, que é de número 004/2016, dispõe sobre a exoneração da servidora pública que menciona e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, SP, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os dispostos no artigo 18, inciso 3 da linha C do regimento interno, resolve exonerar a senhora Cláudia Aparecida Amabilia, portadora do RG número 21.810.379.7, SSP São Paulo, e do CPF número 126, 145, 838, 98, do cargo de chefe de gabinete, de provimento e comissão, nomeado através da portaria número 026/2015, de 23 de dezembro de 2015. Artigo 2º, esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 30 de março de 2016, Miguel Marcelo Sobrinho, presidente, e Sérgio Ventura, vice-presidente. Ambos, né, assinaram, né, a dispensa dessa servidora aqui, que tinha o cargo de chefe de gabinete aqui, sendo que o projeto não contempla isso, teria que respeitar, mas como o presidente mesmo falou, é ato da mesa, só que eu não estou dentro disso daqui, eu nem assinei, tá meu nome aqui, secretário, eu não assinei, aliás, eu nem fui comunicado, né?
né, a respeito disso daí, que é mais agravante ainda. Então eu respeito, né, a decisão, aí o voto de cada um dos vereadores, mas eu particularmente não vou me compactuar, né, com as decisões, né, que estão sendo tomadas aqui nesta tarde. Ou seja, eu vou votar contra esse projeto, porque o que realmente eu prezo é pelo concurso público, onde os estudantes, onde os universitários da nossa cidade, que são inteligentes, são capacitados, poderiam ter a oportunidade de trabalhar futuramente nesta casa. E hoje, sendo votado, sendo aprovado esse projeto do tipo que está aqui, jamais um estudante, jamais, né, um trabalhador, uma trabalhadora do nosso município vai ocupar um espaço dentro desta casa. É lamentável, mas, né, é propositura, né, do presidente da casa, acompanhado de alguns dos seus discípulos aí. Muito obrigado pela atenção, senhor presidente. É só, no momento. Decreto Legislativo Substitutivo número 02 de 2016 continua em discussão. Peço a palavra ao nobre vereador Sérgio Ventura, que ocupe meu local, para que faça um breve esclarecimento. Com a palavra, o nobre presidente dessa Casa de Leis, Miguel Marcelo Sobrinho. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadora, que nos acompanham pela Rádio Transversal e online. Bom, discussão sobre o projeto, eu sou totalmente contrário à palavra do vereador Zarildo. Eu acho que leu todo o processo e infelizmente não entendeu. Hoje, nós vamos ter aí 7 funcionários concursados e 3 comissionados. 2017, teremos 10 concursados e 3 comissionados, né? Então, o projeto, enquanto ele está em trâmite, enquanto ele está em trâmite, e a maioria dos vereadores opinam pela substituição, eu tenho que atender a todos. Mesmo, como é de conhecimento de todos, que as emendas que foram feitas são inconstitucionais. Isso não foi um jurídico, não foi 2, foram várias pessoas que nos falaram. Então, infelizmente, quando se fala que as funções que estão hoje erradas referente aos decretos poderão ficar até 2017. Eu acho que o Rafael deixou bem claro aqui que, conforme foi feita a emenda, vou novamente falar ao vereador Zarildo, as funções foram tiradas. A função foi tirada. Como que o jurídico vai ficar fazendo o quê? Ele não tem função. Foi tirado. A emenda supriu. Foi pedido para suprir o artigo. Então, infelizmente, eu acho que houve aí, se houve informação de fora, infelizmente foi errado. Como eu disse para a vereadora Kelly Luciana, as emendas foram protocoladas 3 horas da tarde de terça. Uma coisa que eu não deveria ter colocado para votação, mas coloquei para votação, porque se fosse para esperar protocolar as emendas, não tinha o parecer jurídico. Então nós esforçamos para que isso saísse. Mas, quando nós tentamos montar esse decreto, infelizmente, você não consegue montar. Você supriu as funções, você exonerou os 3 cargos e você tirou as funções.
Então, só para esclarecer, que não é o vereador que disse que não quer colocar. Não, são pareceres jurídicos. São pareceres jurídicos de pessoas que se formaram para isso, que têm conhecimento disso. E nós sentamos, nós vimos, nós discutimos. Agora, se o nobre vereador Isarildo ele é tão preocupado com o cargo de comissão, você tem pessoas de sua família na prefeitura que tem cargo de comissão. Então peça para ela amanhã ou depois sair da prefeitura. Eu não tenho ninguém da minha família com cargo de comissão na prefeitura. Se o problema é cargo de comissão, a gente tem que exonerar todos, começando lá de cima. Muito obrigado, boa tarde a todos. Decreto Legislativo Substitutivo 02 de 2016 continua em discussão. Comigo aqui, senhor presidente. Com a palavra, Isarildo Moreira Farrapo. Eu gostaria de deixar consignado em ata, certo, que este projeto aqui substitutivo, que está em pauta para nós discutirmos e votarmos, eu quero deixar consignado isso que eu, particularmente, vereador Isarildo Moreira Farrapo, não recebi parecer jurídico desse projeto legislativo, eu não recebi parecer jurídico, se o parecer jurídico é favorável ou desfavorável, e eu também, a minha Comissão de Finanças e Orçamento, do qual eu sou integrante, também eu não fui procurado para emitir parecer nenhum. Eu estou falando da minha comissão de Finanças e Orçamento. E quanto à fala do nobre vereador, presidente desta casa, a respeito de cargo comissionado, que eu tenho na prefeitura parente meu, que utiliza de cargo comissionado, hoje mesmo eu estou pedindo aqui, estou protocolando, certo, uma cópia, certo, do que nós estamos falando aqui e do que o senhor presidente mencionou, certo? O senhor vai ter que provar, o senhor vai responder por isso juridicamente. Porque no passado, senhor presidente, certo? Eu fui vítima disso que o senhor acabou de falar aqui, certo? Falaram isso, certo? Mas não provaram. Então o senhor vai ter que provar. Está gravado, não tem como voltar mais atrás a tua fala, certo? Porque eu vou buscar, o senhor vai ter que responder isso daí juridicamente. Veja bem, gente, eu, vereador, certo? A minha maior dúvida é o seguinte, eu penso assim, vem projeto lá do Executivo, nós votamos aqui o projeto, né? Daí o projeto, eu sou secretário da mesa, o projeto desce lá, na prefeitura com os autógrafos, daí lá a gente é promulgado e sancionado, como tudo diz, né? A Câmara Municipal de Salto de Pirapora aprovou e eu sanciono. Gente, eu penso assim, agora, o projeto daqui foi aprovado e não foi promulgado e não foi sancionado. Então, esta é a minha dúvida. E eu vou buscar, através de meios jurídicos fora desta casa, a validade, se o que nós votamos nessa terça-feira teve valor ou não. Eu quero tirar isso da minha dúvida. Eu, particularmente, o vereador Isarildo, quero tirar da minha dúvida. Então quer dizer que nós votamos não teve valor nenhum, não teve validade nenhum, não foi promulgado, não foi decretado, daí entraram com substitutivo aqui, tramitando, não tem nada tramitando, se foi votado, não tem mais tramitação. Mas como assim está tramitando? Entendeu, senhor presidente? Então, é a minha dúvida, entendeu? Então, eu vou correr atrás dela, daí eu vou correr atrás dela, da minha dúvida, e a hora que for sanada a minha dúvida, eu vou usar a palavra livre aqui, que está dentro do regimento, eu vou esclarecer para as pessoas, para a população. Muito obrigado, senhor presidente. Só para
Corrigir, reunião extraordinária não necessita de parecer. Decreto Legislativo Substitutivo número 02 de 2016 continua em discussão. Decreto Legislativo Substitutivo número 02 de 2016 está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se levantar. Como que é? Pode repetir isso? Os que for... Isso. O decreto legislativo substitutivo número 02 de 2016 está aprovado. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a segunda sessão extraordinária, agradecendo a presença de todos.